Distribuição Graça Filmes. A diretoria. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Muito bem. Vamos dar início à reunião. Vamos ver a lista de presentes. Sou o Sr. Mente e estou presente. Sr. Emoção? Sr. Memória? Oh, desculpe-me, eu estou com uma música na minha cabeça. Sr. Coração? Sr. Vontade? Sr. Consciência? Estamos todos presentes. Sr. Memória, por favor, leia a ata da nossa última reunião. No dia 12 deste mês, a diretoria se reuniu. Discutimos sobre o jogo de golfe da companhia. O Sr. Emoção queria ir porque seria divertido. E eu lembrei a todos como jogamos mal no jogo passado. O Sr. Consciência nos disse que seria errado mentir para escapar do convite. Depois de uma breve discussão sobre o assunto, voltamos e decidimos aceitar o convite para irmos ao jogo. O Sr. Vontade disse que daria apoio à decisão tomada. Outro assunto discutido foi os sentimentos com relação à nova secretária Rachel Anderson, expressados pelo Sr. Emoção. O Sr. Mente concordou que ela é atraente e que não há nada de mal em serem amigos. Não temos a intenção de sermos mais do que apenas amigos. O Sr. Coração disse que já fazia tempo desde que nos sentimos desta maneira. A diretoria concordou sobre nossa satisfação em ver o interesse que Rachel demonstra. O Sr. Consciência nos censurou por termos esse tipo de pensamento. Isso machucaria a esposa se ela soubesse. Após a sugestão do Sr. Coração, o assunto foi adiado até a próxima reunião. Finalmente, o Sr. Emoção nos contou sobre sua alegria em ganhar na loteria. Meus parabéns! E ele nos propôs que fizéssemos isso mais vezes. O Sr. Mente nos lembrou que as chances de ganhar são pouquíssimas e que jogar parecia satisfazer uma necessidade interna da diretoria. O Sr. Consciência concordou, mas nos advertiu que isso poderia se tornar um hábito caso a diretoria tomasse essa decisão. O Sr. Coração disse que valeria a pena arriscar e que o Sr. Vontade pode parar na hora que quiser. A diretoria decidiu dar ao Sr. Vontade permissão para agir conforme seu critério. O Sr. Consciência fez uma solicitação de adiamento seguido pelo Sr. Mente e então foi aprovado. Respeitosamente, lavro a presente ata nesta data. Oh, Sr. Memória, secretário. Desculpa. Muito bem. Se todos aprovam a ata como foi lida, digam sim. Sim. Alguém se opõe? Aprovado. Muito bem. Antes de tratarmos sobre um novo assunto, há um mais antigo que eu gostaria de tratar nesta reunião. Ray está me falando novamente no trabalho sobre Jesus Cristo. Ray, o fanático por Jesus? De novo essa mesma discussão. Gente, vocês não percebem? Ele é um fanático religioso. Não devemos insultar o Ray assim. Tenho que lembrá-los como essa discussão geralmente termina. Não o alterem ainda mais. Se vocês me permitem, gostaria que essa diretoria ouvisse o que Ray tem a dizer. Ele me pediu uma decisão e eu preciso da sua opinião. O Ray é sempre um bom amigo. E ele tem o direito de ser ouvido. Muito bem. Senhor Mente, continue. Eu quero deixar registrado que eu odeio falar sobre isso. Vocês sabem que esse assunto me dá nojo. Vamos registrar que o Sr. Emoção aceita ouvir o argumento sobre protesto. Continue, Sr. Mente, tem a palavra. Ei, alguém percebeu que a Rachel estava vestindo hoje? Eu vi, era um blazer preto com uma blusa bege bem curtinha. Sr. Mente, continue. Ray tem me contado sobre como Jesus Cristo está transformando sua vida.
Mas hoje ele me perguntou se eu achava que eu era uma boa pessoa, e é claro que disse que sim. É claro. O que mais poderia dizer? Nós fazemos boas ações. Bom, depois ele me perguntou se eu já havia mentido. Nós já mentimos. Várias vezes. Mas geralmente por bons motivos. Foi isso que eu disse. Mas ele quis saber o que isso fazia de mim. E eu tive que admitir que uma pessoa que mente é um mentiroso. E então ele me perguntou se eu já havia roubado alguma coisa. Com certeza tem várias canetas em casa que nós roubamos do escritório. Mas isso está relacionado com o trabalho e nós trabalhamos em casa, então tudo bem. E aquela vez que a máquina de refrigerante devolveu dinheiro a mais? 15 centavos? Achamos que ninguém iria sentir falta, então não devolvemos. E com certeza o ano passado, quando fizemos nosso imposto de renda, nós sabíamos. Fala sério. Mas isso é sério. Senhor Memória, senhor Consciência. Então, tivemos alguns erros no nosso passado. Ray perguntou o que isso fazia de mim. Agora espere um pouco. Talvez tenhamos pego algumas coisas no passado, mas isso não nos torna ladrões. Foi isso que eu disse. Mas aí ele me perguntou quantos assassinatos eu tenho que cometer antes de me tornar um assassino. Cavalheiros, não percebem o que ele está fazendo? Nós todos deveríamos estar contra essa insinuação de que tudo isso nos transforma em uma má pessoa. Por que temos que ouvir essas coisas? Certamente nunca matamos ninguém. E por que devemos dar ouvidos ao Sr. Ray? Senhor Mente, por que o senhor gosta do Sr. Ray? Senhor Memória, o senhor sabe como são esses crentes. Eles acham que são melhores do que nós porque vão à igreja. Bem, mas o senhor sabe que nós temos ido à igreja. Bem, vamos ver. A última vez que fomos à igreja, tínhamos 16 anos. Desculpe, mas essa não conta porque era um velório. Bom, antes disso fomos quando tínhamos 12 anos de idade. Sim, 12. Essa aqui também não conta porque era um casamento. Tenho certeza que é alguma coisa aqui. Aqui. Fomos batizados quando éramos criança. Então tudo bem. Isso não ajuda em nada, tá bom? Pessoal, eu não estou gostando do que está acontecendo aqui, então... Vamos adiar esse assunto. Adiar e falar sobre Rachel. Consciência, vamos falar sobre a Rachel. Não. Estamos empenhados em discutir a questão. Não acho que o senhor tenha terminado, Sr. Mente. Continue. Bom, Ray também me perguntou se eu já havia desejado sexualmente uma outra mulher. Assim como a Rachel. Novamente, Sr. Memória, o senhor não está ajudando. Isso mesmo. Segundo Ray, a Bíblia diz que isso faz de nós um adúltero. E baseado em apenas 3 dos 10 mandamentos, nós somos mentirosos, ladrões e adúlteros. Está vendo isso? Vendo o quê? A luz. Uma questão de ordem. Isso parece um novo assunto e não tínhamos concordado em tratar novos assuntos. Vamos deixar para discutir esse assunto no outro dia. Obrigado. Então vamos pôr um fim nisso. Não, eu não concordo. Este assunto é antigo, Sr. Memória. Nós já conversamos isso antes, não conversamos? Vamos ver. De acordo com a ata de 16/3, discutimos sobre a conversa que tivemos com Ray referente ao que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo. Deixe-me mostrar aqui para que possamos ver. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele deixou o céu, nasceu de uma virgem, veio para esta terra e viveu uma vida sem pecado. E então ele morreu em uma cruz pelos pecados da humanidade. E de acordo com a Bíblia, ele ressuscitou 3 dias depois e oferece vida eterna para todos que creem. E este é o Evangelho de Jesus Cristo. Bom, aí está, senhores. Na minha opinião, este é um assunto já tratado. Eu concordo com o Sr. Memória. Ray e eu temos conversado muito sobre isso e nós temos que decidir o que fazer. Você já disse isso. O que mais Ray lhe disse? Bom, ele me perguntou se eu já tinha falado o nome de Deus em vão. Quem nunca fez isso? Ele disse que isto é blasfêmia.
Então ele me perguntou se Deus me julgasse baseado nos 10 mandamentos, eu seria inocente ou culpado. Culpados. Somos todos culpados. Por que você sempre faz isso? Faço o quê? Consciência, não importa o que aconteça, você sempre nos acusa de sermos culpados. Acredita mesmo que roubar uma caneta poderia mandar uma pessoa para o inferno? Você não percebe. São coisas triviais. Por que sempre faz uma tempestade num copo d'água sobre tudo? Nós fazemos coisas boas para compensar as más. Isso mesmo. Senhor Memória, fale das coisas boas que fazemos pelas pessoas. Mentiroso! Mentiroso! Nós temos um problema. Terei que reiniciar. Memória, o que está acontecendo? Temos que acertar as Vamos, contas. feche! Vou dizer o que está acontecendo. O que acabamos de ver foram nossos pecados. E o Ray diz que a consciência do pecado é a morte. É só a opinião do Ray. Ele é um homenzinho de mente fraca que precisa de religião como um aleijado precisa de muleta. Por que é tão importante para esses crentes que todos creiam no que eles creem? E por que nós estamos deixando isso nos afetar? Emoção, qual é o seu problema? Para! Vontade. Controle o senhor Emoção. Controle-se. Por que não pedimos ao Senhor Consciência para nos dizer qual é o nosso problema? O problema, senhores, é a culpa. Se Ray estiver certo e o padrão de Deus for a perfeição, então todos sabemos que não correspondemos a esse padrão. Senhor Memória, a razão pela qual quer discutir isso é porque sabe que o argumento de Ray é lógico. Se Deus nos julga usando os 10 mandamentos, então somos culpados e vamos enfrentar o julgamento. Não nos repreenda. Eu estou insultado por essa opinião do Ray e pelo que ela implica. Que Deus mandaria qualquer um para o inferno. Inferno? O que você está fazendo? Deus nos amou tanto que mandou seu Filho para morrer por nós, para nos livrar do inferno. Porque Deus é justo, ele tinha que punir o pecado. Jesus Cristo veio à Terra para estar em nosso lugar. Ele morreu para pagar por nossos pecados. Isso é ridículo! Eu não vou permitir que esta diretoria seja enganada por mentiras e mitos. Vamos encerrar por aqui. Do que você tem medo? Cavalheiros, temos que tomar uma decisão para a qual não estamos preparados. Coração, vontade, emoção. Não querem falar sobre isso porque sabem que estamos vivendo como Satanás deseja. Temos corrido de Deus por muitos anos. Nós? Você é quem decide o que é certo e o que é errado nessa diretoria. Você é aquele que sempre votou por tudo que já fizemos. Então nem tente. Sim, você está certo. Mas eu tenho visto a luz. Homens, eu estava cego. Sinto muito por não ter dado a vocês um conselho sábio. Mas eu estou começando a perceber que eu realmente nunca soube o que era a bondade porque eu realmente nunca conheci Deus. O senhor Consciência está certo. Nós raramente fazemos uma oração na nossa vida. E as únicas vezes que usamos o nome de Jesus Cristo foram sempre em vão. Espere só um minuto. Está nos condenando por não sermos religiosos fanáticos como o Ray? Religião não tem nada a ver com isso. Ouçam o que o Ray diz. A religião não o levará ao céu. Somente o relacionamento com Jesus Cristo o levará ao céu. Mente, diga-me, como pode ter um relacionamento com alguém que você não pode ver? Pela fé. Fé cega?
Não. Fé equilibrada. Cavalheiros, devo admitir que eu ando curioso sobre Ray e sua fé. Então eu fiz algumas pesquisas e foi isso que eu encontrei. De fato, a Bíblia não foi mudada desde quando foi escrita. Eu tinha a impressão de que ela já tinha sido copiada tantas vezes que teria sofrido alguma modificação. Mas o fato é que há evidências manuscritas que provam sua veracidade. Eles estão encontrando pergaminhos no Oriente Médio que tem mais de 2000 anos e eles dizem exatamente a mesma coisa que a nossa Bíblia diz hoje. O outro fato é que, bem, é inexplicável. Os discípulos que disseram ter visto Jesus ressurreto foram todos mortos por sua fé. Por que eles fariam isso se não fosse verdade? O que quero dizer é por que centenas de pessoas que afirmavam ter visto Cristo ir aos céus morreram por alguma coisa que sabiam que era uma mentira. A única explicação lógica é que isso é a verdade. Cristo se levantou dentre os mortos. E se ele se levantou dentre os mortos, ele deve ser Deus. E se ele é Deus, é razoável acreditar que ele realizou milagres. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele também disse: eu e o Pai somos um só. Isso faz com que ele seja igual a Deus, assim como afirmou ser. Jesus disse que todo aquele que nele crer tem a vida eterna e não está mais condenado. Senhores, preciso confessar que eu creio, mas sou só um membro nesta diretoria. Jesus disse que o maior mandamento era amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, mente e com todas as forças. Isso diz respeito a todos nós. Bom, é óbvio que nós temos quebrado outro mandamento. Memória. De que lado você está? Eu não estou do lado de ninguém. Nós temos que admitir que minhas gravações mostram que nós temos quebrado as leis de Deus. Nós pecamos e, baseado em nossa história e no caminho que estamos seguindo, algo precisa mudar. Eu não quero mudar, Memória! Eu também não. O que vamos fazer agora? Vamos rever os fatos. Número 1, nós somos pecadores. Número 2, a consequência do pecado é a morte. Número 3, Deus nos amou tanto que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Número 4, Deus nos oferece o presente da vida eterna. E número 5, nós só podemos receber esse presente se confessarmos e crermos em Jesus Cristo. E essa decisão tem que ser unânime. Se apenas um de nós não receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, estaremos todos condenados e iremos enfrentar as consequências no dia do julgamento. Muito bem. Consciência. Eu acredito. Tá feliz? Mas você crê. Quero dizer, você realmente crê, porque se você acreditasse, haveria mudanças no nosso estilo de vida que provariam isso. Isso é função da vontade. Minha função? Minha função é fazer o que a maioria dessa diretoria me dá autoridade para fazer. Examine a si mesmo, Senhor Coração. Você realmente acredita em Jesus Cristo? Porque se acreditasse, seus desejos provariam isso. O que quer dizer? Que quando se trata de Deus, sempre o tratamos como um recurso a ser usado. Ele é nosso gênio e sempre temos um número ilimitado de desejos. Nosso conceito de oração é bem assim. Nós damos ordens a ele e ele deve nos atender. E então, se algo dá errado, nós colocamos a culpa nele. Como para nós ele é apenas um recurso, não vemos necessidade de adorá-lo e por isso não vamos à igreja. Nós não o servimos, ele é que nos serve. Isso não é verdade. Eu não penso em Deus desta maneira. Diga à vontade. Memória. Disse que éramos batizados, certo? Emoção. Sabe muito bem como me sinto.
Vai deixar o Sr. Consciência nos fazer uma lavagem cerebral assim como um fanático do Ray? Tá bom! Alguém fala alguma coisa! Ray não é fanático. Ele se importa com cada um de nós. Sobre onde passaremos a eternidade. É por isso que continua conversando conosco sobre isso. Mente. Está nos pedindo para desistir de tudo aquilo que nos deixa feliz. Olha a sua volta. Parecemos felizes? O quê? Você quer ser como o Ray, o fanático? Ele é um hipócrita, crítico, fanático e um bitolado. Como pode saber isso? Porque eu posso sentir. Os sentimentos mentem. Não conseguimos saber o que há no coração de um homem através de sentimentos. E nós certamente não podemos viver baseados somente em sentimentos. Ele está certo. Se Jesus Cristo tivesse feito somente o que tinha vontade, ele nunca teria ido para a cruz e nós não teríamos a esperança de ir para o céu. Emoção, nos diga. O que você acharia se fosse traído por aqueles que ama? E pode imaginar como se sentiria sendo humilhado e surrado e, sem reagir, ter uma coroa de espinhos presa sobre sua cabeça. Ter a sua barba arrancada da face. Pare. Isso sem falar na dor insuportável de ser pregado numa cruz. Pare! Memória? Tem gravado tudo o que nós já fizemos? Sabe que não pode apagar nossos pecados do computador. Não importa o que fizer, eles sempre estarão lá. Eles estão presos nas pastas do disco rígido, mas você sabe que não pode encobri-los. Eu não sei do que está falando. Sim, você sabe. Sabe todas as vezes que olha para o Senhor Coração. De quem era aquele funeral que fomos aos 16 anos? Conte-nos o que aconteceu naquele dia que nos mudou, que nos assustou. Conte-nos o que aconteceu que nos fez odiar a Deus. Eu não posso. Como assim não pode? Aqui. Deixa eu te ajudar. Mente. Saia daí. Eu farei espere. isso. Certo. Vou lhes dizer. Pare. Estávamos só nos divertindo. Somente poucos amigos. Havia música, havia bebidas. Eu me lembro que estava chovendo naquela noite. Os pais vieram para casa mais cedo. Houve uma briga. Como se atreve? Você é tão irresponsável. E então, não percebe o que poderia acontecer? Eu disse... Eu te odeio. Eu te odeio. Não, para! Não! Cuidado! Ai! Não! Não! Pai! Pai! Desculpe, pai. Não era a minha intenção. Porque eu tentei fugir. Porque você me seguiu. Porque você me tirou do caminho daquele carro. Era para ter sido eu. Deveria ter sido eu. Pai, que saudade de conversar com você.
Isso é o Evangelho. Deus nos empurrou para fora do caminho e deu sua vida para nos salvar. Perdoe-me por ter corrido de ti todos esses anos. Deus, por favor, me perdoe. Eu preciso de ti. Eu estou muito perdido sem você. O que eu devo fazer agora? Renuncie à sua posição. Deixe Jesus Cristo se tornar o presidente desta mesa. Abra a porta e deixe-o entrar. Porque isso depende de mim. Sr. Mente se convenceu pelo testemunho do Ray e pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu me convenci pela luz. O Sr. Memória sabe que cometemos pecados. E a emoção sente remorso. Sr. Vontade, eu acho que está desejando. Mas essa decisão é uma questão do coração.
Amém.